Imagine o seguinte, você é um ex-policial afastado do seu cargo após a morte de sua mulher num acidente de trânsito. E um ano após esse acontecimento, você tem que ir atrás do sequestrador da sua filha. Bom, seria um ótimo enredo de filme, ainda mais com Bruce Willis como protagonista, não é mesmo? Porém, não é este o caso. Iluminados, Gustavo falando. E galera, este é mais um Cineluz. Já fazia um tempo que eu não trazia aqui. Porém, esse não é um Cineluz qualquer, porque esse filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu tive que criar um novo quadro aqui no canal só pra falar dele, que é o Cineluz Hackeado. Porque esse filme é uma porcaria sem tamanho. A história é terrível e mesmo tendo o Bruce Willis, que é o meu segundo ator favorito, não conseguiu salvar esse filme de tão ruim que ele é. Mas vamos lá, deixa eu contar o filme aqui que vocês vão entender o porquê que ele é tão ruim. Frank, que é o Bruce Willis, estava no restaurante com a sua mulher ali conversando sobre o estado de saúde da filha dele, que descobriu que estava com câncer. E aí você deve pensar, isso vai ser uma coisa importante ao longo do filme, por isso que eles estão jogando aqui logo no começo. E não, isso não tem a menor relevância no resto do filme inteiro. Isso é só uma coisa para se juntar com o próximo ato do filme para poder falar a frase: essa família não tem medo de morrer. E não é nenhum exagero meu, realmente essa fala é praticamente isso que é falado pela filha dele. Ela fala que por ela ter câncer, ela não tem medo da morte. E isso é simplesmente jogado lá no meio do filme sem nenhum motivo. O fato dela ter ou não ter câncer não faz diferença nenhuma ao longo do filme, porém isso é jogado logo no começo como se fosse uma informação mega importante. Então, saindo do restaurante, o Frank estava ali dirigindo e de namorico com a mulher dele, quando ele, desviando de um cervo, bateu o carro, o que fez com que a mulher dele morresse. Então, como eu disse, o fato da filha dele ter câncer era só para se juntar com essa outra parte triste do filme de uma vez só e jogar nas costas do Frank. Então passa-se um ano depois do acidente e agora Frank está trabalhando como segurança numa loja de penhores, já que ele foi afastado do seu cargo como policial por ele estar dirigindo tendo acabado de beber provavelmente alguns vinhos, já que ele estava no restaurante. Então ele poderia ter causado a morte da mulher dele. E por isso ele foi afastado e não preso, já que ele tinha também anos bem servidos na polícia, esse tipo de coisa. E toda essa informação sobre a vida do Frank é contada numa rápida conversa, mas assim, muito rápida mesmo, de outros dois personagens que não tem muita relevância nesse filme. E nessa loja ele sempre tem a mesma rotina chata todos os dias. Até que num belo dia ele presencia o assassinato de um cara, um traficante, atrás da loja. E então ele prende o assassino, que eu vou chamar de Lloyd, e muito em breve vocês vão entender o porquê. E esse assassino tinha um comparsa que se borrou inteiro de medo e simplesmente fugiu com a arma do crime. No dia seguinte, esse comparsa, que eu vou chamar de Deb, sim, Deb e o Lloyd, que esses dois, assim, são os piores assassinos, traficantes e qualquer outra área da criminalidade. São os piores de todo o cinema. E ao longo desse filme vocês vão entender o porquê. Então ele vai até a loja onde o Frank trabalha e finge ser ali o cara da manutenção das câmeras e tal. E tudo isso de uma maneira extremamente nervosa. Ele tá ali suando frio só por estar dentro da loja. E o cara, que é o dono da loja, conta pra ele que a câmera nem funciona, que a única segurança que eles têm é o Frank. Passa todas as informações da loja, Mas ele vai embora e, paralelo a isso, a filha do Frank está indo pra cidade fazer uma surpresa pro pai dela, que ela não visitava há um ano, desde a morte da mãe dela. O que poderia dar errado, não é mesmo? Você fica um ano sem visitar seu pai e um dia depois dele ter presenciado um assassinato e prendido quem é o assassino, você decide visitar ele assim de surpresa, O que poderia dar errado? Veja se não é uma baita de uma coincidência. O Deb então vai visitar o Lloyd na cadeia e lá ele conta que as câmeras não funcionam, por isso eles não têm essa gravação do crime. E que a arma do crime ele tinha levado, então eles também não têm a arma do crime. Então ele está praticamente absolvido, já que é a palavra do Lloyd contra a do Frank. Só que por algum motivo, mesmo tendo ali a absolvição completa, ele decide mandar o Deb matar o Frank. Sem motivo algum, ele presenciou o assassinato e tal, só que a palavra dele conta a do assassino. Só que quem é que vai provar quem tá certo e quem tá errado? Não tinha como, era só ele sair da cadeia e ficar de boa, mas por algum motivo ele manda o Deb matar o Frank. Então o Deb vai até a casa do Frank, onde a filha dele e a namorada já estão lá, mas o Frank não.
O Frank não estava em casa, pois ele foi depor, né, pra polícia, pro novo chefe de polícia que ficou no lugar dele e que era amigo dele, e depois foi visitar o túmulo da mulher dele. Então faz um pouco de sentido ele não estar em casa, ainda mais tendo em vista que não tem nenhuma prova de que aquele cara de fato assassinou. E o policial que o Frank estava conversando enquanto o Frank estava no túmulo da mulher dele, também estava indo para a casa do Frank. Na casa do Frank, o Deb faz as duas de refém, aí elas conseguem fugir dele, aí a namorada do filho do Frank toma um tiro de raspão no braço, aí elas voltam a ser refém dele, e depois ele faz com que a filha do Frank ligue pra ele e marque no local para eles se encontrarem, né? E ela marca no local que o Frank já sabe que significa eu preciso de ajuda. Então fica muito mais fácil para todo o decorrer desse filme. E eles vão até lá da maneira mais burra que um sequestrador poderia fazer. E um detalhe é que quando ele foi atrás do Frank na primeira vez, ele estava de máscara, porque a ideia dele era chegar ali, matar o Frank e ir embora. Só que aí apareceu esse policial que saiu do depoimento do Frank, tomou-lhe um tiro do bandido e ele foi despejar o corpo dele num ácido. Sim, num ácido. Depois vocês vão ver o que aconteceu nesse ácido. Ele jogou o corpo dele no ácido e voltou sem máscara, mostrando o rosto dele para as duas que estavam ali de refém. Ou seja, não dava nem para eles deixar as duas ali ir embora, porque agora elas sabiam quem ele era. Então, na floresta, enquanto eles estão indo encontrar o Frank, a filha dele faz com que o assassino, o Deb, caia em uma das armadilhas do Frank, que espalhou a armadilha pela floresta toda, e acabe enforcando o assassino até quase matá-lo. E não é algo muito difícil de fazer nesse filme, porque esse assassino é igualzinho ao assassino do Pânico. Qualquer coisa derruba esses caras e qualquer coisa machuca eles de uma maneira muito grotesca. Mas apesar de toda a burrice dele, ele consegue se soltar, mas depois se prende de novo a ela com uma presilha, que minutos depois simplesmente desaparece de um frame pro outro. Paralelo a isso, o policial que foi jogado no ácido simplesmente está vivo, só com as costas derretidas e um tiro no peito do lado do coração, tipo assim, do lado mesmo, bem assim embaixo. E ele simplesmente está vivo. Quem nunca, né? Tomou um tiro, teve as costas derretidas e saiu ileso disso, não é mesmo? Meteorite tá aí pra isso, entendeu? Tava. Hoje em dia não tem mais. Mas resolvia numa hora. E esse cara passou muito meteorado, porque meu amigo, ele estava com as costas derretidas e não morreu. E o policial também vai até a floresta. Na floresta, Frank está de cara a cara com o Deb, que por algum motivo não estava com a filha dele de fato como refém, né? Como vários assassinos fazem. Só pega a filha dele de refém mesmo quando o Frank aponta uma arma para ele. E aí o Frank consegue convencer o Deb a soltar a filha dele, e quando ela tá saindo correndo, o Frank simplesmente grita o nome do Deb, que devia estar numa plaquinha escondida ali esse tempo todo, que só os protagonistas conseguiram ver, porque ninguém falou o nome do Deb em nenhum momento deste filme. Nem o Lloyd, nem ele mesmo falou o nome dele, porém o Frank sabe. De alguma forma ele sabe. Pode até falar que era por causa dos anos de policial dele e tal. Mas por que ele não reconheceu ele quando ele entrou na loja lá? É muita ponta solta que tem neste filme. Então a filha dele sai correndo e o Frank toma um tiro no peito. Então a filha dele faz com que o bandido meio que vai gastando as balas todas, já que ele tem uma arma que não é automática, mas atira igual uma automática. E quando ele termina todas as balas, ela joga spray contra ursos no olho dele. Vou fazer só um parênteses assim, com relação a isso. Quem diabos vai ficar cara a cara com o urso e vai tirar um spray para jogar na cara do urso? Primeiro que você fica muito perto para isso. E segundo, quem que vai parar para fazer isso? Se você não tiver uma arma, você não vai enfrentar um urso. No máximo você pode fazer ele é subir em alguma coisa e dar um soco nele para ver se ele vai embora. Isso só se ele chegar também muito perto de você, senão nem isso você vai conseguir fazer. Da onde foi que tiraram que um spray de pimenta para urso funciona com ursos? Não faz o menor sentido. Mas continuando, a filha do Frank volta para casa para poder soltar a namorada dela, que estava esse tempo todo presa na varanda sangrando, já que além do tiro de raspão que ela tomou no braço, ela também foi rasgada do lado pelo Deb, né? E o Deb vai atrás dela, mesmo com os olhos ali lacrimejando de spray de urso, ele vai atrás dela e faz com que a filha do Frank tenha que distrair ele, enquanto a namorada consiga entrar, para que a namorada consiga entrar dentro do carro e assim as duas poderem sair de lá. Enquanto ela distraía, ela dá uma facada no Deb e queima o rosto dele com uma chaleira quente, já que a água que estava dentro não estava quente. Então ela teve que usar a chaleira. E sim, a água cai nos dois e nenhum dos dois se queima, só se queima com a chaleira. Como é que pode uma chaleira ficar quente e o que está dentro não? Não sei. Nova tecnologia, provavelmente, né? Então ela queima ele e sai correndo. Até
quase consegue fugir, mas ele pega ela de novo. E aí chega e aparece o Frank, o salvador da pátria, apontando uma arma para ele que não é automática, mas futuramente vai ser, que falha miseravelmente e não consegue dar o tiro. Porém, não se preocupem, pois o policial que estava na floresta com um tiro no peito e as costas derretidas aparece e dá um tiro no Deb. Então, eles estão entrando no carro para poder irem até o hospital, já que tem um policial quase morrendo e a namorada da filha do Frank também está quase morrendo. Porém, eles percebem que o Deb simplesmente sumiu. Onde é que foi parar o Deb? Só fazer um remember aqui do filme inteiro. Esse cara tomou uma facada no rosto no começo do filme e tá o rosto dele cortado. Ele queimou o rosto com uma chaleira, tomou um tiro do Frank, tomou um tiro do policial, tomou uma facada na perna e não morreu até agora. Vocês têm noção do que é não querer matar personagem nesse filme? O policial tá com as costas queimadas de ácido e com um tiro no peito não morreu. A namorada da filha dele tá com uma facada assim do lado, ficou horas sangrando, um tiro de raspão no braço e também não morreu. Ou seja, todo mundo desse filme era pra ter morrido e ninguém morre. Então o policial passa a arma dele para o Frank, que vai atrás do Deb na floresta, aonde o Frank toma um tiro e depois fuzila o Deb completamente, que finalmente morre. Só que há um grande detalhe nesse fuzilamento, pois ele estava usando uma arma que não é automática, só que todos os tiros dele saem tipo assim, um atrás do outro. Só que não tem como isso ser possível, porque a arma tem aqueles trincos atrás, sabe aquelas armas de filme de bang bang, que você tem que puxar aqui atrás e aí você dá um tiro, aí puxa de novo e dá outro tiro. É assim a arma que o Frank estava usando, porém por algum motivo ela se tornou automática e deu 6 tiros nele seguidos, só no gatilho, sem sequer o pininho estar abaixado. Ou seja, é muito furo de roteiro que tem nesse filme. E antes de fato o filme acabar, é mostrado que o Frank também morreu. Sim, ele morreu com 2 tiros, enquanto o cara teve que morrer com 7 tiros, queimadura no rosto e uma facada. E aí é o equilíbrio, né? Um jovem e um velho, né? Já que esse filme é recente do Bruce Willis. Ele morreu e o policial volta a ser chefe de polícia. E a filha dele, depois de 1 ano sem ver o pai dela, decide ficar na cidade agora que o pai dela morreu. Então muito provavelmente ela não gostava do Frank tanto assim. E lembra que ela tinha câncer? Não tem mais, porque também recebeu o diagnóstico de que ela não tinha mais câncer. Ou seja, isso era só uma informação desnecessária para este filme. Quando eu pensei em assistir esse filme, eu achei que ia ser só mais um filme do Bruce Willis, só mais um filme bom do Bruce Willis. Só que eu me decepcionei assim num nível que o filme que é ruim. Eu achei que ia ser bom só pelo simples fato de ter o Bruce Willis, porém não, esse é um dos filmes de final de carreira dele, né, ali de 2022 mais ou menos, onde ele já estava mais velho e por algum motivo ele saiu aceitando qualquer papel. Eu acredito que já tenha sido porque ele já devia ter mais ou menos a ideia do diagnóstico da doença dele, alguma coisa, e aí ele foi aceitando o papel para conseguir guardar maior quantidade de dinheiro para os filhos, para os netos, ou então só para ter um número maior de filmes na carreira, alguma coisa desse tipo, porque todos os filmes, ou então a grande maioria dos filmes que ele lançou em 2021, 2022 ali, se eu não me engano foram os últimos anos que ele fez filme, todos eles têm algum erro muito grande no roteiro ou são muito ruins. Vários deles são ali muito ruins, tanto de 2021 quanto 2022. Ele começou a pegar uns papéis muito pequenos e assim com a qualidade cada vez menor. E esse é um deles que até agora foi o que eu achei pior. Tanto que eu assisti ele hoje e já decidi gravar antes que eu esquecesse esse filme, porque eu quero esquecer ele. Mas deixe aqui nos comentários outros filmes que você quer que eu traga aqui. Se forem bons, vou trazer aqui no Cineluz. Se forem ruins, vou trazer no Cineluz hackeado. E outras séries, filmes, desenhos que você quer que eu fale aqui no canal em qualquer outro quadro, em qualquer outro tipo de vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, que estamos quase chegando aos 600 inscritos. E eu conto demais com a ajuda e a colaboração de vocês. É só clicar aí no botão vermelho, inscrito, inscreva-se e vir fazer parte desse equipe de iluminados, ok? Então se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que ajuda demais no engajamento desse vídeo e do canal como um todo. Não se esquece de ativar o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem 3 vezes por semana. Então você precisa do sininho ativado para poder ter essa notificação. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta aqui outros vídeos, ok? Então é isso, até a próxima, falou, foi!